E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da possível bolha na China, né? Essa possível crise imobiliária. Eu vou fazer alguns comparativos com o que aconteceu na época da crise nos Estados Unidos em 2007/2008. Era bem quando eu comecei a investir, então vou falar o que eu fiz, o que eu deveria ter feito. Eu acho que vai ser interessante para vocês. Vamos também, primeiro, antes de tudo, tentar mensurar o quão grave pode ser essa crise, né? Então, assim, lá em 2008, os Estados Unidos, né, no fim de 2007 aqui entrou em crise e olha só, esse aqui é o gráfico de exportação. A gente vê o azulzinho dos Estados Unidos, é maior que a China na época, então, ou seja, o país que o Brasil mais exportava entrou em crise. Isso aqui ajudou a ter uma crise forte aqui, né? A gente vê que depois disso, em 2008, começou a cair as exportações, depois se recuperou e ficou aqui andando de lado. A China, em contrapartida, aumentou pra caramba, né? E agora, recentemente, aumentou mais ainda, né? E se entrar em crise agora, olha a diferença entre exportações dos Estados Unidos e a China, inclusive com essa redução aqui recente nos Estados Unidos e aumento aqui na China. Então, tem um potencial de ser até mais grave aqui para o Brasil a crise na China. E aí tem essas imagens na China, né, de demolição de prédios inacabados, que pode estar evidenciando ainda mais a crise imobiliária aí na China, as bolhas, né, realmente começando. E aí o foco da China sempre é construção, né? Sempre aí construir, inclusive acabando existindo aí cidades fantasmas, né? Como a Ordos. Eles buscavam fazer essas cidades para diminuir a população das cidades principais que estão muito povoadas, né? Fizeram algumas cidades redondezas e essa como a Ordos aqui, que é uma cidade até bonita, ficou aí e fantasma, né? Parece aqui The Walking Dead, totalmente fantasma. Olha só, divide opiniões, né? Tem muita gente crítica aí da China, mas pessoas importantes como, por exemplo, o Charlie, que é o sócio aí, amigo do Warren Buffett há anos, né? Ele defende a China, ele diz que como pode as pessoas desacreditarem tanto na China, uma economia que vem dando certo há tanto tempo, crescendo de forma que ninguém nunca conseguiu fazer dessa forma. Agora eu vou fazer aqui uma ligação com a crise que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2007, 2008, não exatamente ligando à crise, mas eu vou focar mais nas consequências. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho bem rapidamente do que foi a crise, né? A crise do subprime que envolve o setor imobiliário dos Estados Unidos em 2007, 2008, ele foi consequência aí de crédito infinito, basicamente, que se davam para as pessoas. Não fazia análise de crédito nenhuma, as pessoas compravam imóveis e com muita gente com crédito, cada vez os imóveis ficavam mais caros, preços absurdos, o negócio ia crescendo, ficando caro, até que com a falta de crédito deu aí, estourou a bolha, né? Isso aconteceu. Então, é basicamente isso, bem resumido, né? Vamos ver o que aconteceu então na bolsa, né? Brasileiro sempre se dá mal, né? Quando eu comecei a investir, aqui mais ou menos aqui, ó, em 2007, tá? Finzinho de 2007, por aí. E aí, né? Cheguei a ter uma alta, porque depois aqui, estranhamente, o Brasil deu uma queda e depois pareceu que ia se dar bem, recuperar aqui, né? Teve essa altinha aqui. E de repente cheguei a aproveitar, inclusive eu tinha a Petrobras que foi a que mais subiu, inclusive ela ajudou a levantar o Ibov, né, que a gente também estava num commodities, ainda estavam em bons preços, e aí começou a despencar. A gente vê aqui o Ibov, olha só, 59% por 60%, né, aí ficou ainda andando de lado. Se a gente pegar aqui 2007, nesse momento aqui, até, olha só quanto tempo. Nesse período aqui, se você não tinha essas ações, se você fez a lição de casa e tinha ações corretas, você não ficou negativo. E mesmo que você tenha dado de lado ou correta, a gente está acumulando nesse período aqui, tá? Ó, chegou a bater negativo anos e anos depois, você vê que não é tão simples, tá? Eu tô falando aqui, ó, de quase 10 anos depois para a bolsa, 9 anos depois, né, para a bolsa começar a subir, tá? E assim, uma coisa é você ver no gráfico, outra coisa é você viver isso, como eu realmente vivi esse período todo, para poder estar escolhendo, sabendo escolher as ações corretas, né? Quem teve aí, por exemplo, a Thaís, ela não tem histórico, né?
Mas olha que a Taesa a gente vê que não oscila muito para baixo. Mas vamos pegar uma empresa que já tinha histórico e olha a Transmissão Paulista. E olha a Transmissão Paulista que não é nem aos pés da empresa que é hoje, né? Mas olha só, teve aqui a crise praticamente não sentiu. Teve a queda aqui, recuou as subidas anteriores e já voltou a subir pra caramba, né? Teve outra queda aqui em 2008. E olha só, a Transmissão Paulista praticamente não sentiu a crise, né? Em 2007, 2008, ela deu essa quedinha aqui rápida e já recuperou e foi subindo, subindo, subindo. Ela teve alguns problemas pontuais também, mas depois virou uma empresa fantástica como a gente conhece hoje, né? Principalmente depois daquele não recorrente, subindo aí 700%, é bizarro, né? Empresa muito boa, se a gente pegar os momentos baixos, então vai ser alta maior ainda, principalmente para quem foi comprando as ações, só que nem conta reaposta de dividendos e tudo mais, aí o resultado é mais fantástico ainda. Se a gente pegar empresas que são boas agora para estar resistindo à possível crise na China, teria, por exemplo, a Sanepar, uma empresa que já caiu bastante, então nesse momento pode ser apropriado estar se protegendo de empresas perenes, né? Esse é o segredo, empresas perenes, especialmente quando ela já caiu muito. Ah, ela pode cair mais? Pode, mas a recuperação é rápida, como nós vimos na Transmissão Paulista. Olha o exemplo da Sabesp. E olha que a Sabesp não tem a mesma eficiência que a Sanepar tem hoje em dia, né? E olha só, ela nesse momento aqui, ela caiu, sim, sentiu forte, né? 48% caiu forte, mas olha a recuperação. Eu tô falando de uma empresa que nem é a melhor, né, de saneamento, mas ela é boa e recuperou aí 170% em pouco tempo. Você viu a diferença do Ibov, da média do Ibov? E aí ela realmente andou de lado, mas aí isso aqui caiu, né? Crise hídrica. Aí você tem que separar cada problema pontual da empresa, né? Teve crise hídrica, atrapalhou pra caramba, mesmo assim, quem manteve a empresa nesse tempo todo, ó, surfou aí 250, 60% de alta, é muita coisa. Aí a empresa, né, tem vários outros problemas acontecendo, mas o fato é que mesmo com a crise hídrica, você viu que ela conseguiu resistir ao longo do tempo e com essa crise aí que afetou a bolsa demais, ela resistiu, o setor perene. Então, assim, vai ter, se tiver a crise, eu nem tô falando que vai ter. Tem a crise, todas caem, que nem a gente viu na pandemia. E rapidamente as melhores se recuperam, principalmente quando o mercado percebe que elas não têm a ver. No caso aqui, a saneamento não recuperou ainda, do buraco aqui, então, por causa que nós tivemos aí diversos problemas, né? Sabesp com problema, Sanepar com crise, cada um com um problema diferente, tá enroscando um problema no outro, né? Inclusive aqui os bancos, né? Vamos dar uma olhada como se comportou os bancos. Os bancos são muito, eles são afetados demais por esse tipo de crise. Você vê que realmente, ó, demorou, né? Caiu bastante, 40 e foi ficando, cara. Aí tem que ter paciência, recomprando a ação, ganhando aí com as bonificações, com tudo que o Bradesco dá. E aí, olha só, com longo tempo você vai se recuperando. Então, mas demorou anos pra caramba, 10 anos para ganhar 214%, talvez não seja tanto, né? Mas cara, é melhor que a renda fixa. A renda fixa não te dá isso. E ainda mais se você recomprou aqui, você conseguiu muito mais. A tendência, quem que perdeu na renda variável? Quem vendeu aqui com queda de 45%, né? Aí perdeu realmente. Nesse período que andou de lado, é a oportunidade de estar reaportando. Eu não estou indicando compra nem nada, né? Vocês entendem isso que eu estou só mostrando. Mas aí venham cuidado, você tem que analisar demais a empresa. E mesmo que você analise, também tem que diversificar, né? Olha só o case da Petrobras, que é lógico, né? Brasileiro vai ter que começar a investir realmente errado. Não tinha ninguém para me ajudar. Quem dera tivesse um Dalton para falar para mim: Dalton, cuidado, você está investindo no momento errado. Eu comprei mais ou menos quando eu comecei na bolsa, né? Não sei se foi mês 9, por aqui. Eu lembro que eu tive uma alta bem legal no começo, só para enganar a trouxa, e aí eu pus grana pra caramba, cara. Era jovem, né? Olha aí. Uma alta aí de, sei lá, 67% comparando no pico. Parecia que não ia sofrer com a crise, né? Demorou. Aí começou problemas com commodities também e tudo mais. E aí juntou uma coisa na outra. 41%. E aí continuou caindo. Recuperou. Depois emendou um problema no outro. Por quê? Porque o nosso governo também não foi bem. E aí nós estamos, já estou emendando com o problema de agora. Nós temos um problema com a China. Potencial, não quer dizer que vai acontecer. Um problema potencial também nos Estados Unidos, que eu nem acho que vai acontecer também, não nesse nível que aconteceu no passado nos Estados Unidos. E também temos o política. Vai que entra o próximo candidato e faz essas merdas que esses aqui fizeram. Olha só o que aconteceu com a Petrobras. Cara, de repente, a crise dos Estados Unidos não foi o de menos para a Petrobras. De repente,
Gente, 80 é muita coisa, né? E o que eu fiz nesse período todo aqui? A última lição que eu aprendi na Bolsa de Valores, eu até cheguei. E o que eu fiz nesse período? A última lição, infelizmente, que eu aprendi na Bolsa de Valores é que preço médio não importa. Então, assim, não importa se eu comprei aqui e perdi 81%, ou o cara que comprou aqui no pico e perdeu 90%, a ação não sabe. Quando o fulano de tal fala que o preço da gasolina vai ser controlado, a ação não vai falar, puxa, mas um dia eu vali, sei lá, R$ 50. Não tá nem aí. A ação não sabe o seu PM, a ação não tá nem aí pro preço que ela já teve valendo um dia. Não é assim que analisa uma ação. E eu sempre me apeguei a esse PM por um bom tempo. Eu já sabia, eu já tinha aprendido a analisar ações, já começava a fazer alguns swing trades pontuais aqui na Petrobras, que hoje em dia eu não faria nesse momento de queda, mesmo assim ainda fiz algumas vezes, mas eu carreguei muito tempo uma quantidade muito grande de ações da Petrobras. Hoje eu diminui bastante, até comprei mais no ano passado, por um momento de baixa aqui que eu vi a oportunidade, mas assim, não faço mais PM nunca mais. Antes, sempre quando eu vejo a ação caindo, eu paro, reflito se realmente existe uma oportunidade ali. Foi assim que eu fiz para evitar aproveitar quedas, como eu já falei milhões de vezes da SB3, da Sul América. Não é caiu, comprou, é caiu, analisou, comprou. Não é caiu, meu PM vai melhorar, não. A ação subiu e eu tenho meu PM menor, não interessa. A ação não conhece seu PM. Esse é um ensinamento mais avançado. Só esse ensinamento aqui já vale o seu like. Se você não deu o like ainda, caramba, hein? Agora eu vou dar um exemplo contrário, né? Nós temos aqui a RUT4, né? É uma empresa de hotéis e na época lá do subprime ela caiu aí 68%, caiu forte, mas mal, né? Realmente começou a recuperar devagarzinho, como todas as empresas. De repente começou aquele zum de Olimpíadas, Copa do Mundo lá, né? E aí a ação subiu caramba, né? Aí começou a recuar, sempre assim. Tem o boato, ela sobe demais, depois dá uma recuadinha. Mas aí, de repente, ó, já estávamos nesse ponto aqui, né, de ter voltado parte da alta, e aí o Brasil realmente ganhou as Olimpíadas, né, a sede da Copa do Mundo, e a ação subiu 200 e poucos por cento. É até difícil atingir o topo aqui, que durou só uns dias, e depois ela começou a recuar tudo de novo, porque o mercado exagerou, né? Se a gente pegar aqui da mínima aqui pós-pandemia, isso vai ser mais de 1.100%, 1.113%, é muita coisa. Assim, é positivo uma empresa de hotel ter aí a sede, o Brasil, a Copa do Mundo, Olimpíada, seja o que for? Sim, é. Mas é absurdo subir 1.113%. Obviamente não podia dar outra coisa que isso aqui. Cai pra caramba, aí parece que vai dar uma animadinha, aí cai mais, e aí vai caindo devagarzinho. E assim é o mercado se comporta, tá? Eu me lembro muito bem dessa época aqui, desse RUT4, tinha muita gente falando disso aqui, e ela devolveu tudo, né? Devolveu tudo. A gente pegar aqui, ó, esse momento aqui, devolveu tudo com prejuízo ainda, né? Já caiu 60, cara, devolveu muito mais que devolveu tudo, né? Agora até que veio de uma altinha, mas qual a moral da história? A moral da história é que o mercado exagera. Ele exagera nas quedas, aí lembre-se da Sanepar. Ele exagera nas altas, lembre-se da RUT4. Esse é um exemplo aí que eu me lembro muito bem na época. Então, assim, cara, esquece cotação também. Esquece cotação. Não analise se uma empresa é boa ou ruim porque subiu ou caiu. Analise os seus resultados ou as perspectivas, mas analise conforme as perspectivas reais, não o que o mercado está achando, porque o mercado exagera. Vou dar um exemplo agora. Além da Sanepar, a Bradesco, por exemplo, caiu aqui, a Bradesco 3 aqui 25,3% num período aí de 3 meses, 2 meses e pouco. Faz sentido? Você acha que a sinistralidade da seguradora, que nem é o foco principal da Bradesco, justifica toda essa queda? Tem a taxação de dividendo, mas nós já fizemos as contas lá, não é o fim do mundo, conforme está acontecendo. Então o que acontece aqui? Um exagero, eventualmente a ação vai acabar subindo. E aí, pela milésima vez, eu cito a Sul América, que eu não estava chutando, que não estava num bom momento para ela comprar, independente dela estar barata ou não, é baseada nessas perspectivas que eu já vi. Eu já sei que o mercado exagera uma coisa ruim e a gente conseguia visualizar a coisa ruim na frente, que era a sinistralidade, o conjunto de duas sinistralidades. Então, quando eu falo assim,
Eu não acho um bom momento para comprar ação tal, não é que ela não esteja barata, é porque eu estou vendo que o mercado vai exagerar com ela. Às vezes eu não consigo antecipar isso, mas muitas vezes eu consigo. Essa também é uma lógica que você pode ver, já é uma lógica um pouco mais avançada, né? E antes de eu ir para a finalização do vídeo, e se você gosta do canal, considere se tornar membro do canal, é R$ 1,99 só. Olha esse exemplo aqui de um vídeo com 2.400 visualizações. E deu R$19, eu demoro 3, 4 horas para fazer um vídeo, às vezes mais, aquele da Ryzen, Kozan e Rumo, demorou pra caramba. Então, cara, no mínimo que você tem que fazer é dar o like aí, mas se você quiser se tornar membro, é muito melhor. Então vamos continuar com o vídeo. Bom, então o que eu quis mostrar com tudo isso? Que em momentos de crise, as ações perenes, elas tendem a ter um comportamento muito melhor. E também acrescento que empresas que estão descontadas também tendem a cair menos, né? Então as perenes, mesmo que caiam mais, eventualmente, uma ou outra, elas recuperam mais rápido, como nós vimos com a Sabesp. Ela caiu bastante, mas ela se recuperou rápido. Ou quando são poucas afetadas, como a Transmissão Paulista, nem sequer caiu direito. Empresas que estão descontadas também não devem cair muito, e a gente lembra aí da Sanepar, por exemplo, que não deve cair muito, como ela não caiu na possível taxação de dividendos, porque ela já está muito descontada. E outro ponto é que nós vimos que o mercado exagera para cima e para baixo, então a gente tem que ficar aí eventualmente atentos às quedas, né? Podem até surgir oportunidades, mas a gente tem que ver com cautela, porque às vezes, aí eu lembrei da Petrobras, o case pode ser muito complexo. Outro ponto que eu acabei não mostrando nenhuma dos exemplos é que você tem que evitar também, ou pelo menos ficar atento com empresas que tenham muita ligação, né? Então a gente evitar aí empresas com menos ligação com a China, né? O que é difícil, o mercado inteiro está interligado e o mercado, a China dando uma bolha que eu nem acho que vai acontecer, afeta os Estados Unidos já está um pouco esticado, eu não acho que também tem uma bolha, mas aí já ajuda, e uma coisa embola na outra e tudo acaba caindo. Mas assim, no longo prazo, as que têm mais ligação vão demorar mais para se recuperar, e aí a gente lembra da Vale, mas a Vale é muito resiliente, a Vale está barata, então até ela não vai sofrer tanto assim como eu vejo algumas outras, como Usiminas, TSN, Gerdau. Cara, aí vai ser embaçado. Então assim, a China não tem só essa ligação, a exportação não é só ferro, né, que a gente faz para eles, então tem que vasculhar tudo e ver cada pontinho aí que tem ligação com a China e tentar, quando estiver caindo lá, traçar as oportunidades ou aquelas que a gente deve evitar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí para ajudar a impulsionar esse vídeo, tá? Deixa seu like, é praticamente obrigatório. E até o próximo. Valeu!